Boa noite a todos. Dando início a mais um Evangelho. Hoje a Érica vai dar início às orações e à prece de início. Gente, confessionamento, minha sobrinha que não chegou ainda. Eu levo, cara. Tá enjoando todo mundo. De início, eu peço que todos elevem o pensamento, procurem pensar na fonte, procurem elevar os pensamentos a Deus, né, diminuir a atividade cerebral, respirem, né, vamos acalmar as emoções, vamos acalmar o nosso coração, vamos ficar mais receptivos à mensagem, que possamos compreender o que o Evangelho traz. No início, eu vou fazer a grande invocação, para a proteção do ponto de luz na mente de Deus, que flua luz às mentes dos homens, que a luz permaneça na terra. Do ponto de amor no coração de Deus, flua amor no coração dos homens, que o Cristo volte à terra. Do centro onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guie as pequenas vontades dos homens, o propósito que os mestres conhecem e servem. Do centro a que chamamos raça dos homens, que se manifeste o plano de amor e luz, e confirme a vontade para o bem. Que a luz, o amor e o poder mantenham o plano divino sobre a terra. Que assim seja e sempre será, porque assim é. Uma prece de abertura. Oração do Evangelho no lar. Amado Cristo, Divino Mestre, Comandante da terra, o Senhor seja louvado. Somos devedores do passado e trabalhadores da última hora. Rogamos humildemente, Senhor, pela inferioridade que nos caracteriza, que nos ajude a ficar livre de toda sorte de tentações. Que não nos deixe sucumbir às tentações carnais e financeiras. Que não nos permita ceder à ira e ao ódio, ao egoísmo e à luxúria. Que nos livre da vaidade, do orgulho destruidor. E que nos ensine a praticar a caridade e perdão, sob a esfinge do amor incondicional. Senhor, que nos seja possível vibrar na Tua frequência, para que as nossas preces ultrapassem as ondas pesadas da inferioridade e avancem sobre o espaço sideral, rompendo as formas pensamentos negativas, alcançando as hostes celestiais onde habitais. Sabemos que somente a prática do amor incondicional é que pode nos levar a Ti, e que exercer o bem nos fará suportar a ajuda na transição planetária em curso. Cristo, buscamos a renovação constante na oração, porque cremos que renovar a fé na certeza de um futuro cada dia melhor nos ajuda a cumprir a parte que nos cabe nessa etapa evolutiva. Assim, Senhor, pleno de Tua bondade, não fraquejaremos na esperança, não nos desviaremos das instruções abençoadas da doutrina consoladora, e pela Tua misericórdia continuaremos a receber o Teu auxílio e dos Seus enviados na inspiração necessária para o nosso culto que agora iniciamos. Beneficiando os presentes e os ausentes, encarnados e desencarnados, sentimos-nos abençoados pelo Teu infinito amor. Obrigada, Senhor, que assim seja. Então, eu vou dar início à leitura. Hoje nós vamos falar sobre parte do capítulo 10, que esse foi selecionado mediante uma oração para a espiritualidade, que é bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Então, nós vamos falar parte dele, né? Então, eu sei que algumas edições são diferentes de outras, né? Ele inicia ali mais ou menos na metade do versículo 18, mais ou menos aí, tá?
Então, vou fazer a leitura agora. Aí inicia mais ou menos na metade do versículo 18 e segue até o final, só para quem tem o Evangelho para poder acompanhar. Todos tendes más tendências a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar. Todos tendes um fardo mais ou menos pesado a depor para escalar o cume da montanha do progresso. Por que, pois, sedes tão clarividentes para com o próximo e tão cegos para vós mesmos? Quando, pois, cessarei de perceber no olho do vosso irmão o argueiro que o fere, sem olhar no vosso a trave que vos cega e vos faz caminhar de queda em queda? Crede em vossos irmãos os espíritos. Todo homem bastante orgulhoso para se crer superior em virtude e em mérito aos seus irmãos encarnados é insensato e culpável, e Deus o castigará no dia da sua justiça. O verdadeiro caráter da caridade é a modéstia e a humildade que consistem em não ver, senão superficialmente, os defeitos de outrem, por se interessarem em fazer valer o que há nele de bom e virtuoso. Agora até me perdi. Bom e virtuoso, porque seu coração humano é um abismo de corrupção, existe sempre em algumas de suas dobras mais ocultas o germe de alguns bons sentimentos, centelha vivaz da essência espiritual. Espiritismo, doutrina consoladora e bendita, felizes aqueles que te conhecem e que aproveitam os salutares ensinos dos Espíritos do Senhor. Para eles o caminho é iluminado, e em todo o seu percurso podem ler essas palavras que lhes indicam o meio de atingir o fim. Caridade prática, caridade de coração, caridade para com o próximo, como para consigo mesmo. Numa palavra, caridade para com todos e o amor de Deus acima de todas as coisas, porque o amor de Deus resume todos os deveres e é impossível amar realmente a Deus sem praticar a caridade, da qual ele fez uma lei para todas as suas criaturas. Du Fettler, bispo de Nevers-Bordeaux. Ninguém sendo perfeito, segue-se que ninguém tem o direito de repreender seu vizinho? Seguramente não, uma vez que cada um de vós deve trabalhar para o progresso de todos, e sobretudo daqueles cuja tutela está confiada, mas é uma razão de o fazer com moderação, com um fim útil, e não como se faz geralmente pelo prazer de denegrir. Neste último caso, a censura é uma maldade. No primeiro, é um dever que a caridade manda cumprir com todo o respeito possível. E ainda a censura que se lança sobre os outros, ao mesmo tempo, deve se dirigir a si mesmo e se perguntar se não a merece. São Luís, Paris, 1860. É repreensível observar as imperfeições dos outros, quando disso não pode resultar nenhum proveito para eles, quando não sejam divulgadas? Tudo depende da intenção. Certamente não é proibido ver o mal quando o mal existe. Haveria mesmo inconveniente em não ver por toda essa parte senão o bem. Essa ilusão prejudicaria o progresso. O erro está em fazer resultar essa observação em detrimento do próximo, o depreciando sem necessidade na opinião pública. Seria ainda repreensível de não o fazer senão para isso, se comprazer com o sentimento de malevolência e de alegria em encontrar os outros em falta. Ocorre de outro modo, quando lançando um véu sobre o mal para o público, limita-se a observá-lo para dele fazer proveito pessoal, quer dizer, para o estudar e evitar o que se censura nos outros. Essa observação, aliás, não é útil ao moralista? Como ele pintaria os defeitos da humanidade se não estudasse os modelos? São Luís, Paris, 1860. Há casos em que seja útil revelar o mal de outrem? Essa questão é muito delicada, e é aqui que é preciso apelar para a caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa não prejudicam senão ela mesma, não há jamais utilidade em as fazer conhecer. Mas se podem causar prejuízos a outros,
É preciso preferir o interesse da maioria ao interesse de um só. Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode ser um dever, porque vale mais que um homem caia do que vários se tornem enganados ou suas vítimas. Em semelhante caso, é preciso pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes. São Luís, Paris, 1860. Então, pessoal, vamos aos comentários. E é isso mesmo, né? Então, reforma íntima sempre, né, gente? Então, é muito fácil nós vermos os defeitos dos outros, julgarmos os outros e não vermos a nós mesmos, né? Então, essa é a máxima, ser indulgente, né? Tentar procurar ver as qualidades, as virtudes do outro. E como nós estamos nesse momento de grande reforma íntima e de nos observarmos, né, a nossa mente está o tempo todo nos colocando críticas e colocando situações para que nós caímos, né, que seria a tentação. Então, temos que ter muita vigilância, muita oração, muita cautela nesse momento agora, principalmente para não cairmos nessas armadilhas da mente, que elas ocorrem de diversas formas. Eu coloco a foto lá no grupo. Então, essas armadilhas da mente são muito perigosas e se nós não estivermos muito atentos, nós podemos cair e realmente nos prejudicar nesse sentido. Então, é muito importante orar e vigiar mesmo. Né? Então, tem várias situações que ele coloca aqui. E quando for falar de alguém, ou se tiver alguma situação que realmente vai prejudicar a terceiros, né, você vê ali que, poxa, eu estou no trabalho e vejo que fulano está fazendo tal coisa e está prejudicando um monte de gente. Aí, poxa, eu vou falar para o meu chefe, eu não vou. Aí, então, você analisa e verifica, né, se está tendo prejuízo a terceiros, está tendo prejuízo a muitas pessoas, aí, beleza, vou lá e posso falar para o meu chefe, porque é menos pior eu estar ali falando de uma pessoa do que prejudicar várias pessoas indiretamente, né? Então é bem complicado, tem que ter, como a Mara colocou ali, tem que ter muita responsabilidade. Ok? Vou passar a bola para vocês aí, já falei bastante. Pode falar, Matheus. É assim, uma questão que a Etienne falou agora no final. Em questão da justiça divina, que também cabe nisso. Quando nós fazemos a justiça, nós não fazemos do nosso ego, nós não fazemos da nossa mente, nós não fazemos as nossas próprias palavras, mas sim, nós fazemos da mente de Deus, da palavra de Deus através de nós. E a partir dos nossos corações. O que Deus fala pra gente, nosso Pai, nós cumprimos com a justiça. Quando é pra gente dar guascada, a gente dá. Quando é pra passar a mão na cabeça, a gente passa. Mas sempre tem o crivo da justiça do nosso Pai, que cabe exatamente nesse caso que a Tiane está passando. Muito cuidado com o ego de vocês. Sempre quando isso acontecer, vai para o coração de vocês, em comunhão com o Pai, que lá vai ter a resposta de como agir e como proceder dentro da lei divina, para vocês não caírem nessas armadilhas que é que mais acontecem com a humanidade daqui, são essas armadilhas. Eu falo isso em nome de toda a espiritualidade da luz. Muito cuidado com essas armadilhas do ego de vocês. Sempre vá para o Pai, em união com seu coração, com o teu eu superior. É aquela coisa, gente, tudo que vem de pensamento, que vai para o negativo, é ego, é mente, alguma coisa tentando prejudicar a nós mesmos. Então tem que estar bem atento a isso. Podem falar, gente, podem ir falando aí. Boa noite a todos. Como a Etienne colocou e o Matheus,
Esse evangelho, ele traz, o São Luís, né, ele nos apresenta de uma forma assim, a nossa responsabilidade como educadores, como pais, como profissionais. Você chamar a atenção de alguém de uma forma caridosa, não como uma forma de que outras pessoas saibam. E aí ele diz no Evangelho, entre linhas, se você for apontar esses erros podem ser no coletivo, eles podem prejudicar uma nação, eles podem prejudicar uma família. E por que não ser caridoso e chamar a pessoa e você conversar? Meu irmão, eu acho que esse ponto você se perdeu, algo está acontecendo, e você dá a possibilidade dessa pessoa rever a situação. Da mesma forma, quando você fala com o filho, com o sobrinho, amorosamente, né? Então, tudo que você faz amorosamente, ela tem resultados. E São Luís, ele deixa bem claro o seguinte, é o apontamento. É fácil apontar os erros dos outros, mas e os nossos erros? Será que quando eu aponto o erro desse irmão, eu não estou vendo ali um espelho? São os meus erros. E aí o Mateus fala de uma forma correta com a espiritualidade. Hoje nós vivemos numa situação onde nós temos que trabalhar os nossos vícios e que tornem virtudes. Por exemplo, o ego, né? O que significa o ego? Então, a gente fala, e a reforma íntima? E a transformação moral? Então, a fala mais presente hoje é assim, vamos fazer a reforma íntima. Aí eu falo, quem reforma encontra trabalho para fazer. Vamos fazer a transformação moral. Quando você transforma de dentro para fora, você não vai encontrar reforma, né? Então, São Luís, muito amorosamente, ele nos traz assim, tome cuidado, muito cuidado. Mas nós podemos ajudar uma pessoa, um coletivo, uma cidade, um município, um país? Sim. Então, a gente tem muito cuidado nos apontamentos, porque se eu aponto o erro de uma pessoa, automaticamente eu tenho os meus erros para ir encontrar os meus acertos. Mas, antes de tudo, nós temos que ser caridosos. Aquele irmão, você dá um alerta, ele não ouviu, e aí você respeitar o livre-arbítrio, que é a vontade da pessoa, errar é humano, perdoar é divino, e a gente vai orar. Porque você orando, entregando com muito amor, a espiritualidade, ela vai atuar, né, no coração daquela pessoa. Então, eu até coloquei no chat, eu amo, cada vez mais eu sou apaixonada pela espiritualidade, porque eles nos mostram o verdadeiro caminho. E outra coisa, né, nós temos o maior exemplo, que é o Mestre Jesus. Se nós, como centelhas divinas, tentarmos um pouquinho a cada dia seguir esses ensinamentos, esse é o caminho da evolução. Obrigada, pessoal. E também há uma forma de evolução, um alerta, um aviso. Mas a pessoa não quer livre-arbítrio, a Mara falou muito bem. E essa é a parte da lascada que eu tinha falado. Avisar a pessoa, ela não viu o livre-arbítrio dela. E ela que vai colher as consequências depois. Mais alguém quer se manifestar? Pode falar, Érica. A música de Nina no fundo. Dessa criança nova. Uma coisa interessante é que o significado da palavra é cisco, né? Aí quando ele fala, às vezes a gente quer tirar um cisco do olho da pessoa e né, vê que no nosso tem uma trave gigante. Então a gente quer corrigir o erro simplório de alguém, mas a gente está praticando um bem maior e a gente não percebe isso. E aí fala muito, né, esse trecho da hipocrisia que a gente tem
de achar que a gente está sempre o correto da situação e de querer corrigir a pessoa, sem ao menos conhecer a história, né? Sem ao menos saber por que aquele cisco está naquele olho da pessoa, né? Por que aquele tem aquele argueiro, que motivo levou a toda aquela situação daquele argueiro surgir no olho da pessoa. E aí a gente vai, nosso julgamento, nosso super ego alto, né? De achar, não, porque eu faço isso, porque eu sou de tal lugar, porque eu congrego em tal lugar, eu posso muito bem corrigir tal pessoa, corrigir tal doutrina, corrigir tal, né? E aí é bem uma parte hipócrita do que a gente de ter essas atitudes, né? De querer ser superior, né? De querer ser, de porque que a gente estuda e o fulano não estuda, e a gente acha que o fulano não sabe mais que a gente. É isso. Alguém mais? Se ninguém for comentar, a gente pode finalizar por aqui. Então, Mateus, tu podes finalizar. Finalizo. Antes de finalizar, alguém tem alguém que é pra gente fazer ligações? Se não tiver, a gente vai mandar pro planeta, em geral. Ok. Mateus, por gentileza, você poderia nas vibrações, só assim, às vezes, eu digo assim, às vezes a pessoa tem uma situação e ela não quer falar, então poderia só acrescentar assim, uma vibração especial para a situação que cada um tem no coração, mas não quer ser mencionar. Aí no momento a pessoa pede, né? Que às vezes são situações que não querem verbalizar. Pode ser. Boa. Eu vou começar com uma oração, aí no final eu peço para fluidificar água, pode ser assim? Mateus tá mudo, o pessoal tá falando aqui. Ele saiu, já vai voltar para dar sequência. A internet dele tá meio ruim, acho. Vou dar sequência então. Em tranquila serenidade, confiantes no divino amigo Jesus, vibremos por todos nós aqui que tem alguma coisa em seus corações, alguma questão, que todos nós sempre temos algo que não queremos dividir com os demais e que é algo muito íntimo e que nós gostaríamos de ter alguma bênção e gostaríamos de nos reformar. Então, esta primeira bênção vai para todos nós, participantes aqui deste evangelho, participantes dos nossos grupos, do WhatsApp, do Telegram. Vibremos também pela paz na Terra, no nosso planeta, pelos dirigentes de todos os países, pelo nosso país, pelos nossos governantes, pelos doentes do corpo e da alma, pelos doentes mentais, pelos que estão em sofrimento, que estão com ideias suicidas, pelos presidiários, pelas crianças, pelos moradores de rua, pelos velhinhos, pela juventude, por todos aqueles que se encontram em provas dolorosas, doenças terminais, doenças com muito sofrimento, pelo nosso local, pelos nossos companheiros de trabalho, pelos nossos vizinhos, pelos nossos amigos, por todos os desafetos, pelo nosso lar, pelos nossos familiares. E também pelos desencarnados que necessitam de auxílio, pelos irmãos que estão presentes em todas as casas, participando do Evangelho conosco, pelos irmãos que tiveram um comprometimento em suas formas físicas devido à deteriorização do perispírito, todos aqueles irmãos que necessitam de muito amparo, muito apoio dos ovoides para sair dessas condições pesadas. Então, muito amor, muito carinho, dessas vibrações para todos os irmãos que mais precisam de auxílio para estarem melhorando as suas condições. Também pelos irmãos suicidas e por todos aqueles que mais precisam de auxílio. E também por nós mesmos, graças a Deus. Então, vamos fazer a prece final.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, e assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, e assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os curadores da luz, e por todos os seres e formas de vida do nosso planeta. Rogai agora, ó Mãezinha, e na hora da nossa libertação, que assim seja. Agradeço a presença de todos nesse Evangelho, todos os encarnados aqui nos grupos, todos os desencarnados, e convido os nossos irmãos espirituais para a reunião da próxima semana, e antes de tudo peço a fluidificação das águas em todas as casas de todas as pessoas que participam agora ou depois em gravação. Que assim seja, graças a Deus. Agradeço também a todos os irmãos que fizeram as proteções espirituais no nosso campo, nas nossas casas e também no nosso Meet, porque a gente faz sempre uma proteção do Meet mesmo. Então, gratidão, gratidão, graças a Deus, que assim seja.